Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Ricardo, tudo bem? Para os mais íntimos JP, né? Mas doutor João Exatamente, Pedro, exatamente. tem algum público que não te chama de JP, João? Eu acho que no começo, né? Quando eles me conhecem, eles falam doutor, aí eu já falo, não, pera, doutor não, pode ser mais tranquilo. E aí a hora que viu já é JP e tá tranquilo. Legal. Bom, vamos esperar o pessoal entrar, né? Estou vendo, começando a ver os primeiros bom dia aqui. Se vocês puderem se manifestar aí, se está bom o som, a imagem, ficaríamos gratos. E também, se quiserem dizer de onde vocês falam, é sempre legal ver aí de onde as pessoas estão falando. E a gente fica imaginando, né? Tem gente que fala, tô falando do Rio de Janeiro, a gente já imagina, né? Tem boas lembranças, né? Pensa, nossa, Rio de Janeiro, que bacana. Sul, você já pensa no friozinho, então é legal ver de onde vocês falam. É lógico que Exatamente. não é isso, né? Mas são boas lembranças, né? Que acabam gerando na nossa cabeça. É bom. Na época de pandemia, só boas lembranças mesmo, para falar a verdade, mas tudo bem. Exatamente. Essas galerias de fotografia, né, que ficam te lembrando, olha, há um ano você estava, aí você vê lá a foto no bar, a foto, né, na aglomeração, a foto no cinema, e poxa vida, a gente era feliz e não sabia. Pois é, o simples, né? Faz falta às vezes. É verdade, verdade. Legal, pessoal de São Paulo, Piracicaba, muito bom. Cajazeiras, Paraíba, bem-vindos, pessoal. Isso é ótimo, sair um pouco desse eixo Rio-São Paulo, esses eventos online são muito bons para isso, porque a gente possa sair um pouco do mundinho Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e chegar em outros lugares. Afinal, o tema que a gente está trazendo, a LGPD, impacta o Brasil como um todo. A gente não pode achar que a realidade de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais, vai se refletir em todos os lugares, né? A gente tem um país com muitas diferenças e quando a gente consegue trazer gente dos seus extremos, do sul ao norte e etc., isso é muito bom para que a gente tenha uma maior amplitude do debate e uma melhor configuração do tema à realidade brasileira, né? Eu sempre bato muito nisso, que não adianta a gente copiar tudo que vem da Europa, porque a gente não é a Europa, a gente é um país gigante, cheio de mazelas sociais e diferenças sociais, que não existe muito por lá, e que a gente tem que trazer esse tipo de legislação para a nossa realidade, com a questão brasileira, né, relacionada à privacidade. O que a gente precisa, então, é que neste debate a gente não tenha só pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais, ou do Sudeste, por assim dizer, mas que a gente consiga levar esse debate ao mais amplo possível, aos mais diferentes realidades e cenários, na é verdade? Verdade, verdade. Eu acho que essa diversidade ela enriquece, né? Quando a gente tem um diálogo aí com pessoas de diferentes locais, diferentes experiências, isso só agrega, né? É o diálogo que tem essa possibilidade, né? E a gente Com costuma certeza. fazer mais ou menos nesse formato, né? As nossas lives, a gente tenta pedir para que vocês interajam, vamos ficar de olho aqui nas perguntas de vocês, né? E também abrir para vocês poderem falar alguma coisa aí sobre eventualmente a experiência de vocês. A gente vai ler aqui os comentários e aí eu acho que isso também melhora, né? Acaba trazendo uma nova visão para todo mundo que está participando, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, trocar experiências e ver o que a gente consegue aplicar ou não na nossa vida, na nossa realidade, na nossa atividade profissional. Eu acho bem positivo isso. Exatamente. Vitória, Espírito Santo. Toda vez que eu né, vejo Vitória, poxa, já penso, né, na praia, na gastronomia, gostoso. Na moqueca. A moqueca capixaba. Capixaba, delícia. Muito bom. Bom, gente, eu acho que a gente vai começando, tá? E aí quem for entrando vai
pegando aí o carro andando. A gente teve a intenção de fazer esse ciclo de conversas justamente para a gente conseguir, dentro desse contexto, né, da aplicação da LGPD a qualquer momento, né? Eu sei que ainda faltaria alguns detalhes de encaminha para o Bolsonaro, assina Bolsonaro e tal, mas a gente sabe que o que ele vai assinar, né, o que ele vai sancionar lá em relação ao MP, isso não implica, né, em nenhuma mudança quanto à aplicação, né? Vai ser aplicado, só falta mesmo a bola entrar no gol, como eu brinquei da última vez, né? A bola está rolando, aquela coisa em câmera lenta, né? A bola, imaginar um jogo de futebol, a bola está entrando no gol, assim, está indo devagar, mas ninguém mais consegue alcançar, ela vai entrar, né? Não tem jeito. Exato. Ela está indo devagar, mas ela vai entrar. Então a gente teve essa intenção de conversar com vocês, aí focando, né, no porte das empresas e não na atividade em si, até porque a gente enxerga isso muito claramente, né, doutor? Essa questão de a lei ela vai abarcar todo mundo, ela se aplica a todo mundo e atualmente todo mundo tem basicamente as mesmas obrigações. Pode ser que a NPD venha, né, com normativas aí que isentem as micro e pequenas empresas de algumas obrigações específicas, mas por enquanto isso não aconteceu. Então, por conta disso, a gente dividiu, né, esse ciclo de conversas de acordo com o porte das empresas. Justamente porque são realidades diferentes, né? São capacidades diferentes, capacidade financeira, capacidade técnica são diferentes. Então, a gente, fazendo essa divisão, acho que a gente consegue falar com o público mais especificamente. Não adianta, né, doutor, a gente falar aí de DLP para microempresas. Não tem jeito. Exatamente. As grandes empresas não estão contratando DLP, imagina pequenas e microempresas, né? É muito caro para usar. E aí eu já vou provocar o doutor JP aqui para responder uma coisa para a gente, que tem a ver bastante com o que a gente vai conversar, mas antes disso, só fazendo também, né, esclarecendo um pouquinho mais quando a gente pensa em micro e pequena empresa. Lógico que a gente está falando aí de porte da empresa, mas a gente pode ter, por exemplo, micro e pequenas empresas cujo objeto é justamente o tratamento de dados pessoais. E é lógico que quando a gente pensa numa microempresa que tem como objeto, por exemplo, ser um birô de informação, a maioria das nossas indicações aqui não vão se aplicar a ela, porque isso é o core business dela, né? Então ela vai precisar se aperfeiçoar aqui, porque é aquilo que ela faz, é aquilo que tem valor para o negócio dela, então ela vai precisar, talvez, aí ouvir as outras palestras para conseguir pegar um direcionamento mais específico para o negócio dela. Estamos falando aqui realmente do micro e pequeno empresário que não tem como dado pessoal como um grande ativo da sua atividade, né? Bom, queria já provocar aí o Dr. João Pedro para falar o que ele, para perguntar o que ele entende que é o maior desafio das micro e pequenas empresas para a adequação à LGPD. Antes da gente começar a falar dos itens, o que você entende, doutor, sobre quais são os principais desafios para as micro e pequenas empresas? Bom, como todo advogado, a resposta sempre começa com um depende. Mas, na verdade, pela cultura que a gente tem no Brasil e pelo que a gente vê na prática, no nosso dia a dia, nos projetos de implementação, a gente tem alguns pontos que se destacam, né? O primeiro que eu gostaria de destacar, antes de entrar aí no âmbito até jurídico, que é a questão da segurança, né? A gente percebe até empresas de maior porte ou empresas de renome, que a segurança da informação talvez não tenha a devida atenção das empresas, o que acontece muito em micro e pequenas empresas. Então, além da adoção de medidas técnicas, de ferramentas relacionadas à segurança da informação, a segurança da informação demanda muita conscientização, muito treinamento, muito aculturamento das pessoas. Isso é um ponto falho. Então, nada adianta a gente trabalhar na parte jurídica da adequação, adequar a base legal, adequar processo, se a gente não tem uma cama de segurança da informação, se a gente não tem medidas mínimas de controle, etc., a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então, acho que um grande desafio das micro e pequenas, em razão da cultura, é justamente ter uma questão maior de segurança da informação. Outro desafio é que muitas das micro e pequenas empresas
têm a característica de serem empresas familiares, não só as pequenas, tem grandes também, mas esse fato da empresa ter uma estrutura familiar pode dificultar a implementação ou a correção de alguns processos, de alguns procedimentos internos. Talvez a gente pode se deparar com alguma resistência das partes, e dentro de um projeto de adequação, depois que a gente analisa os gaps, as vulnerabilidades, a gente vai corrigir esses processos, isso pode ser prejudicial, porque, querendo ou não, a lei, apesar de ela ter um ótimo intuito, de ela trazer essa preocupação com a privacidade, de garantir às pessoas a sua autodeterminação informativa, ela traz algumas travas ou algumas alterações em processos do cotidiano, em coisas que a empresa fazia e não vai poder mais fazer daquela forma, ou em alguns casos até não vai mais poder fazer, quando a gente está, por exemplo, no desvio de finalidade e etc. Então, de pronto, eu destacaria esses dois pontos, né? Uma certa resistência ou dificuldade de aceitar as mudanças em processos e procedimentos, e a questão da segurança da informação, que é um ponto falho, mas aí, para mim, é um ponto falho comum ao mercado, da pequena à grande empresa. Uhum, entendi. Realmente, aí quando eu penso um pouquinho, né, nesse ponto que você diz, né, sobre empresas familiares, é lógico, né, que uma empresa não vai deixar de ser familiar porque a lei existe, né? Mas eu acho que eu entendi o ponto, né? Muitas vezes, por ser familiar, há uma resistência natural em mudar alguns processos, né? Porque é uma coisa que, tipo, a gente faz o dia inteiro, faz daquele jeito, tem a metodologia, né? Tem o patriarca, tem a matriarca, né? Que sabem fazer daquele jeito, tem as receitas para fazer as coisas, né? E aí, quando a gente pensa em empresa familiar, de qualquer porte, né? A gente acaba enxergando isso, né? É muito mais difícil mudar uma cultura dentro de um contexto em que as pessoas têm uma fórmula para fazer as coisas e aquela fórmula sempre deu certo e agora não vai deixar de dar certo só porque veio uma nova lei de tratamento de dados pessoais, né? Eu acho que essa questão da cultura talvez seja uma questão muito importante, né? Com certeza, é justamente isso, né? Na verdade, o contexto de uma empresa familiar faz com que a gente tenha aquele tomador de decisão definido, o patriarca, a matriarca que manda naquela estrutura, e uma rigidez um pouco maior no processo, diferente quando a gente vai para o mundo corporativo, onde a própria orientação da empresa tem um viés diferente, já é uma questão mais profissional, né? Não alinhada a uma linha familiar, etc. Ali o lucro já fica mais claro da gente perceber, e aí é mais fácil a gente adaptar o processo, porque aquela visão do lucro, talvez, seja mais clara ou mais forte na mente deles, enquanto na empresa familiar, às vezes é um negócio que vem se desenvolvendo há 30, 40 anos da mesma forma. E aí você pode ter certa resistência, principalmente das camadas mais sênior, das camadas mais antigas, em alterar alguns processos, porque eles entendem que não faz sentido. Faz 30 anos que eu faço assim, porque agora, porque veio uma lei que eu nem sei se vai pegar, eu vou ter que mudar. Meu concorrente não vai fazer, e etc. Então, eu acho que são dois principais pontos, assim, de pronto. Entendi. Legal. Essa questão da segurança também, eu vou fazer um comparativo aqui, né? Eu comecei a trabalhar bastante jovem, né? E meu primeiro emprego foi... na verdade, foram dois comércios. Foram dois comércios, um com mais tempo e outro com menos tempo, né? Mas só para fazer um comparativo aí, eu acho que até para ilustrar essa questão de segurança e de cultura, né? Quando a gente... eu trabalhei primeiro em um bazar, né? Esse bazar que vende cartolina, caderno, caneta. E depois trabalhei numa loja de imóveis. E aí, é muito natural, né, dentro de um comércio, que você dê aquele nível de segurança para o caixa, né? Antigamente, principalmente, a gente tinha lá, era muito mais dinheiro do que cartão, do que qualquer outro tipo de transação, de aproximação, não tinha isso, né? Então a gente tinha lá, era dinheiro. O que entrava lá era dinheiro. E aí, era natural, né, que o caixa ficasse num local mais... fora da vista das pessoas que estão chegando de fora, né? Ficava mais... geralmente, se existia algum tipo de câmera, ficava lá ali embaixo da câmera, porque era uma questão de segurança, né? Então, poderia chegar qualquer bandido ali, olha, me passa todo o dinheiro. A gente não quer gerar facilidades para um bandido, então a gente tem aquela cultura, a gente enxerga o dinheiro como um ativo, lógico, o principal ativo da empresa em relação ao comércio, né? Principalmente, o principal ativo é o nosso objetivo, é o lucro, né? Então, mas a gente enxerga ali o caixa, né, o caixa físico, como um ponto que a gente precisa prever minimamente aquela segurança, né, aquela visibilidade para que não aconteça o pior. E aí eu fico pensando no seguinte, né, agora com a nova lei, a questão de dado pessoal
né, ela acaba sendo também um ativo da empresa que ela precisa estabelecer uma regra, né, precisa criar uma cultura de proteção. Então, eu ia fazer esse comparativo, né, eu lembro muito bem, o caixinha lá da loja de imóveis ficava num lugar super escondido lá dentro de uma gaveta, embaixo de uma coisa pesada e tal, para ninguém mexer, né? Já a lista de clientes ficava em cima da mesa, né? Então, qualquer pessoa da rua que pudesse passar por ali, né, com uma mão leve, colocaria aquilo ali, né, embaixo de algum lugar e levaria a lista de clientes da empresa, né, do comércio. Então, é só para visualizar, poxa, agora a gente precisa criar uma nova cultura, né, de enxergar o ativo, né, o dado pessoal como um item que não pertence à própria empresa, né, isso a lei deixa bastante claro, não pertence à empresa e que precisa ter esse nível de segurança mais adequado, né, como você mesmo indicou logo no início. Com certeza, e na verdade, não só os dados pessoais, né? Eu acho que a falta de preocupação com a segurança da informação que a gente vê no dia a dia dentro das empresas, quando a gente vai fazer os projetos, ela impacta também informações do business, né? Informações de negócios que podem ser importantes ou que não deveriam ser reveladas a alguém que não tenha que ter aquele acesso, são questões confidenciais, mas que por não ter um regulamento, por não ter uma cultura, por não ter um treinamento, ficam facilmente acessíveis, a pessoa espeta um pendrive a hora que ela quer, documento físico fica em cima da mesa, não tem uma política de mesa limpa e tela limpa, esse tipo de coisa que é simples, mas pode ajudar muito, não só os dados pessoais, mas a informação como um todo, e aí dentro disso também os dados pessoais, e a gente não tem essa cultura em larga escala no Brasil, né? Realmente. Então, eu acho que essa questão da mudança de cultura, que também envolve segurança da informação, né, talvez sejam os dois principais, né, desafios das pequenas empresas, micro e pequenas empresas, né. Falando um pouquinho, né, sobre os itens, né, e a gente chamou vocês justamente para te indicar aí algumas soluções imediatas, né, algumas coisas que a gente enxerga pela nossa experiência, né, enxerga que a empresa precisa focar, né? E quando a gente pensa que a lei ela já vai entrar em vigor, né, em pouco tempo, tem coisas que precisam ser prioritárias, né? Algumas coisas são a gente fala de prioridade zero, né? Tem que ser rapidamente feitas, e outras que a gente pode fazer, né? Pode levar com um pouco mais de tranquilidade. Mas o fato temos tarefa, né, para fazer, temos que trazer alguma coisa, alguma mudança, porque a lei ela enseja isso, né? Uma mudança de tratamento, né? Uma mudança do tratamento que eu faço dentro do meu empreendimento, né? A gente dividiu, pessoal, em 4 frentes, né? E aí, pelo menos a gente enxerga assim, né? A gente tem aí, lógico, tudo tem que ser feito, mas a gente tem que começar por algum lugar, né? Então, às vezes, o excesso de demandas acaba paralisando o profissional. Poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, por onde eu começo? Tem que começar por algum lugar, né, gente? Eu vi em algum livro que falava que as grandes jornadas começam com o primeiro passo, né? Então, precisamos dar um passo atrás do outro e a gente vai caminhando, vai cumprindo essa jornada de adequação, né? E aí a gente dividiu aí em 4 grandes blocos, e aí talvez o mais importante dos blocos seja logo esse número 1, né? O front-end do negócio, né? Os aspectos visíveis do negócio. Se você gostaria de falar um pouquinho sobre eles, JP? Bom, posso falar assim, pensando no contexto da micro e da pequena empresa, e pensando no contexto de que estamos prestes à vigência da LGPD, com certeza a parte de visibilidade externa, esse front-end, esses aspectos visíveis, são fundamentais para o mínimo de adequação, né? Então, no dia 1 da lei, sabendo que as penalidades administrativas estão postergadas, sabendo que todas as medidas que você toma para atingir o compliance LGPD são contadas como boas medidas, ou faz parte da lei considerar cada medida e a demonstração de sua eficácia, a parte externa, o seu contato com o titular externo, ou a adequação desse contato é fundamental, porque no dia 1 da lei, os titulares podem começar, por exemplo, a exercer os seus direitos de titulares dos dados pessoais. Então, começar pela adequação quanto ao seu titular externo pode facilitar esse negócio. Além disso, uma boa
a adequação dessa parte quanto ao titular externo pode facilitar a vida da empresa até no recebimento ou atendimento dessas solicitações, uma vez que a lei tem como seus princípios, e para mim um dos mais importantes, a questão da transparência, né? Do acesso, de possibilitar ao titular entender e decidir como são utilizadas as suas informações. Então, ao trabalhar nesse front-end, nesses aspectos visíveis, a gente passa ao titular as informações sobre o que a gente faz, como a gente faz e como ele pode questionar, e a gente ajuda a reduzir os problemas vindos do titular externo. Porque se você não tem uma política de privacidade clara, se você não cria um canal para receber essas denúncias, etc., você, inevitavelmente, a depender até do mercado que você trabalha, obviamente, mas, inevitavelmente, você vai acabar no juizado especial em breve, para se defender de alguma causa judicial, porque você não atendeu isso administrativamente. Então, o primeiro ponto é fundamental, não só para micro e pequenas empresas, mas pensando no contexto das micro e pequenas empresas, ele é um ponto-chave nesse momento que a gente vive agora. A gente já conversou bastante sobre isso, né, internamente no escritório, mas nesse momento, né, nesse momento de medidas urgentes, o ideal é que a gente, no mínimo, pareça adequado. Né? Quando a gente fala do front-end ou dos aspectos visíveis, está dizendo justamente, olha, sua empresa pode estar em processo de adequação, mas ela precisa parecer, né, adequada, ou ela precisa parecer que está andando nesse processo. Se ela não parecer que está adequada, vai ser natural chamar aí os titulares que têm direito, né, naturalmente eles têm direito, mas também chamar os oportunistas, né? Quantos oportunistas não tem, né? Pessoas que querem aproveitar esse momento, poxa, a lei entrou em vigor, eu posso aí, eventualmente, exercer direitos com abusividade e tal, vou exercê-los porque eu sei que aquela empresa tem um problema. Só também trazendo um outro, né? Um outro exemplo em outro contexto, mas que você poderia utilizar para esse contexto da LGPD, a gente assessorou um e-commerce em um determinado período, em que haviam clientes que sabiam que o e-commerce atrasava a entrega do produto. Aí o que essas pessoas faziam? Poxa, como ele atrasa e eu posso entrar com a ação, essa pessoa comprava vários produtos, porque aí ela sabia que atrasava e entrava com uma ação contra o e-commerce por conta de cada um daqueles atrasos. Então, isso é claramente alguém oportunista, né? Eu sei que a pessoa não consegue cumprir aquela obrigação, então eu vou aproveitar desse problema. Então, quando a gente pensa também em tratamento de dados, a gente tem que ter cuidado com isso. Eventualmente, eu posso ter um problema interno para atender o direito do titular, e as pessoas percebendo isso vão começar a exercer esses direitos de forma indiscriminada. Né? Isso vai, com certeza, atrapalhar bastante aí o meu processo interno. Quanto mais demanda eu tiver e não estiver preparado, pior vai ficar. Né? Então, exato. Esse primeiro item, né, que a gente fala do front-end, né, daquilo que aparece para as pessoas, né, aqueles aspectos visíveis do seu negócio, você sendo micro ou pequeno, precisam estar alinhados com essa nova realidade da lei geral. Aí a gente destacou alguns itens aqui. Alguns itens são claramente solicitados pela LGPD e outros que a gente entende que vem ali no mesmo pacote. Preciso estabelecer algumas atividades ali, né, algumas ações, justamente para me ajudar a passar por esse período em que todo mundo vai estar, né, de olho, né, nas empresas, poxa, e inclusive o seu concorrente, né, o seu concorrente também pode estar de olho em você. Né? A primeira coisa que a gente destacou aqui é a indicação do encarregado. Né? Eu acho lamentável demais, eu acho que talvez seja o principal ponto que eu lamento, a ausência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, do efetivo trabalho dela, porque ela poderia isentar os pequenos negócios de ter a figura do encarregado, e ela não fez isso. Então, hoje, né, o mercadinho da esquina vai precisar ter um encarregado de proteção de dados. A grande indústria de aço vai precisar ter um encarregado. Então, olha só, duas capacidades totalmente diferentes, né, quando a gente pensa em recursos, que vão ter que assumir o mesmo encargo, que é ter um encarregado de proteção de dados pessoais. Para quem não está familiarizado, você poderia falar um pouquinho, JP, sobre quem é esse encarregado? Qual é a função desse encarregado? Bom, com certeza.
Bom, o fato da gente ter a LGPD vigente aí em breve é temerário, principalmente por causa desse ponto que o Dr. Ricardo falou, ela carece de regulamentação, tanto quanto no ponto do encarregado, quanto aos direitos titulares, que estão duas questões relacionadas a esse front-end, essa parte externa. O encarregado, para a nossa lei, diferentemente do que é na lei europeia, ele é o ponto de contato entre titular e Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele é o responsável por orientar a empresa quanto às questões relacionadas à privacidade e proteção de dados, e ele é quem vai aceitar e responder e dar encaminhamento às petições, reclamações e requerimentos do titular. Então, basicamente, ele seria esse grande elo de ligação entre o titular, a empresa e a autoridade e a empresa, e também tem essa função interna de orientar a empresa. Na prática, para um bom aproveitamento dessa função, seria interessante que ele tivesse condições ou uma estrutura ou requisitos como a gente tem na Europa, onde ele tem que ter uma independência, onde ele tem uma maior liberdade de atuação, onde ele não submete às ordens, etc., mas essa não é a nossa realidade. Aqui, o encarregado não é igual ao GPO do GDPR, pelo menos até que seja regulamentado. Aqui a gente não tem regulamentação sobre expertise, não tem nada disso. Então, é uma figura que é obrigatória na lei, é obrigatória para todas as empresas, independente se eu estou falando do açougue do seu Zé, aqui na rua da minha casa, ou da maior empresa do Brasil, e não tem grandes regulamentações. Apesar disso, você deve publicar os dados de contato, isso é um dever seu do encarregado, né, de identificação dos dados de contato, você tem que indicá-lo, e caso você não faça isso, você poderá, se o caso, sofrer ações judiciais, por exemplo, nesse momento, por causa disso. E aí que o doutor falou dos aproveitadores, esse é o grande problema, né, a gente tem uma lei que não tem regulamentação em pontos-chave e não tem uma autoridade para fazer essa função na via administrativa. Eu sei que recentemente foi criada a estrutura, etc., mas de verdade a gente não tem NPD e não tem regulamentação. Então, da mesma forma que a gente não tem a regulamentação do encarregado, a gente não tem dos direitos do titular. A gente tem 2 direitos na lei que tem o prazo ali certinho, mais ou menos regulamentado, e o resto em aberto. Tudo isso é munição para que aproveitadores façam solicitações em grande volume, numa tentativa de negação de serviço, fazer um paralelo com a questão informática, e após tentem levar isso para o judiciário. Num país do tamanho do Brasil, com certeza a gente vai ter decisões diferentes em cada vara, em cada estado, e a gente tem um grande risco de uma imensa insegurança jurídica. Mas, voltando ao encarregado, é uma das funções centrais das leis de privacidade aí que seguem esse mesmo modelo europeu, e ele tem essa grande função de fazer no Brasil, né, de fazer esse elo de comunicação, orientar a empresa e também receber e atender os requerimentos dos titulares dos dados pessoais. A gente costuma usar uma analogia aí, que é o nome do químico na bula do remédio, né? Se você for procurar quem foi o químico que desenvolveu o remédio, você vai lá na bula, você vai achar, em um lugar ou outro, você vai achar lá o nome dele. A lei ela estabeleceu, né, essa necessidade de você também indicar uma pessoa que é responsável pelo tratamento do dado pessoal dentro da sua estrutura. E aí, independente do seu porte, né, que é isso que o doutor está dizendo. É alguém que vai receber as demandas do titular, né, vai receber as demandas das pessoas, vai atender a autoridade. E aí, essa pessoa ela precisa ser indicada pelo seu negócio. Sendo o seu negócio grande ou pequeno, você precisa indicar a figura desse encarregado. E aí, é lógico que é um grande dilema para as empresas, né? Principalmente micro e pequenas empresas. Eu tenho dinheiro para contratar alguém para fazer isso? Eu tenho condição de atribuir essa função para uma pessoa interna? E aí, às vezes, a gente está trabalhando já com uma carga muito grande de trabalho. Vou ter que ter mais essa função para uma pessoa. Será que eu consigo fazer isso? Será que faz sentido contratar uma consultoria para prestar esse serviço para mim? O fato é o seguinte, gente. Precisa ter um nome, se você tiver um site. Precisa ter um nome no seu site de alguém chamado encarregado de proteção de dados. E essa pessoa ela vai ser visível para todo mundo que está ao redor da empresa, né? Todo o público da empresa. Se tiver site, vai ser visível para o mundo inteiro. Se não tiver site, internamente vocês vão ter que indicar alguém. Olha, suponha, eu tenho lá um pequeno negócio, não tenho site, não vendo pela internet, mas faço meu crediário ali. Né? Eu sou de Barueri, né? A gente tinha lá uma loja de calçado que fazia o próprio crediário. Né?
nem sei como funciona hoje, mas ela fazia o próprio. Preenchia lá as fichinhas, né? Tudo à mão, né? Consultava esse PC pelo telefone, depois ia lá e vendia o calçado. Mas fazia todo o processo internamente. Não tinha site nem nada disso. Bom, eu não tenho site, mas internamente eu ainda preciso ter alguém indicado como encarregado. Se chegar lá uma autoridade, olha, quem é o encarregado de tratamento de dados pessoais? Precisa achar alguém lá com essa função, tá? Não dá para não ter. E aí, por isso que a gente brinca, né? A gente lamenta muito, né, essa questão da autoridade não ter isentado ainda, né, algumas atividades, né? Lógico que, como a gente falou, né, algumas micro e pequenas empresas podem ter como o dado pessoal o principal ativo, né? Ela pode trabalhar especificamente com dado pessoal. Então, elas vão se enquadrar aí, eventualmente, em outras recomendações. Mas, realmente, o açougue, né, do seu Zé, o mercadinho da esquina, né, aquele comércio que faz o sorteio da bicicleta no final do ano, né, ele não, a meu ver, né, ele não deveria ter esse grau de obrigação, porque isso vai onerar demais, vai diminuir a competitividade dele, né, vai gerar um custo que o pequeno empresário não pode assumir. Né? Com certeza. E aí, são duas coisas diferentes, tá? Então, a gente vê aqui no ponto 1, eu tenho que ter a indicação de um encarregado, então eu preciso constituir a figura do encarregado. E no segundo ponto é publicar, né, essa indicação. E aí, publicar é isso que a gente está falando. Se o comércio ali, né, a empresa só não tem site, não tem nada, lá dentro eu tenho que ter essa figura, né? Porque a autoridade pode bater na porta, né? O titular pode bater na porta. Agora, se eu tenho site, isso é lógico, é obrigação ter no site essa indicação. E aí estou falando para o micro mesmo, para aquele que, poxa, não sei o que fazer, meu Deus do céu. Tem dúvida, indica o nome do sócio lá no site. Mas tem que ter o nome de alguém, gente. Não pode ficar sem ninguém, tá? E aí depois vocês se organizam internamente para ver como é que vocês vão dar vazão a isso. Mas precisa ter indicação de alguém lá no site, tá? E aí a gente vai para esse terceiro item, João, sobre essa criação do canal. Como que funciona isso? O que seria essa criação de um canal de comunicação? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, além de dispor sobre o tratamento de dados, de regular o tratamento dos dados pessoais, a utilização desses dados aí pelas empresas, pelo poder público, ela traz novos direitos aos titulares dos dados pessoais. Na verdade, esses direitos são novos em alguns pontos, outros são meio que evoluções de outros direitos que a gente tinha na legislação esparsa, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, etc., trazendo já para um contexto geral. A lei diz que os controladores, aqueles que detêm os dados, aqueles que decidem sobre o tratamento de dados pessoais, devem atender a esses direitos do titular, que vão desde a confirmação da existência do tratamento, ao acesso aos dados, até a portabilidade de dados pessoais, eliminação e etc. Porém, a lei, além de não regulamentar a maioria dos seus direitos, ou seja, de não trazer prazos, meios, condições, etc., ela também não diz o como. Ela não diz como você deve atender. Ela fala que o titular tem o direito de fazer isso pelo meio facilitado, sem custo e etc. Então, você, microempresário ou qualquer empresário, vai ter que criar um canal de comunicação para receber essas informações, para receber esses requisitos, para atender os titulares. Se você tem um site, isso é um pouco mais fácil. Você pode pensar, por exemplo, em criar uma página com um formulário para facilitar a sua digestão desse requerimento. Afinal, a lei não é regulamentada, mas abre algumas possibilidades para o titular. Por exemplo, o titular, dependendo do direito, ele pode pedir isso num formato simples ou completo, por meio digital ou por meio impresso. Ele pode solicitar isso por si próprio ou por meio de um procurador, né, de um representante. Então, a lei traz vários pontos que podem tornar difícil a gente entender qual é o direito ou como isso está sendo exercido. Além disso, a gente, quando vai atender um direito titular, a gente precisa, por exemplo, confirmar sua identidade. Então, eu estou aqui com o Dr. Ricardo Oliveira. Se eu colocar no LinkedIn específico Ricardo Oliveira, eu vou achar mais uns 40. Como que eu vou saber qual o Ricardo Oliveira está querendo exercer os seus direitos? Então, tudo isso tem que ser pensado. Mas o primeiro ponto deve existir um canal de comunicação com o titular com autoridades. A empresa deve, por exemplo, possuir um e-mail do DPO, possuir uma entrada em seu site ou uma caixa postal para isso, até porque a lei não traz limites ao exercício. Ela fala que o requerimento tem que ser expresso. Isso pode ser expresso por meio de carta,
cara pode fazer um requerimento pelo saque. Então, a depender da sua realidade, do seu público, se é uma micro e pequena empresa que trabalha com o consumidor final, com pessoas físicas do outro lado, é muito importante que a gente tenha, assim, um canal para que sejam recebidas, sejam feitas essas tratativas. E isso, como a gente não tem a regulamentação, fica, entre aspas, a livre critério, por enquanto, né? Até que a autoridade regulamente, a gente tem lá os 2 primeiros acessos, confirmação da existência do tratamento e acesso aos dados com prazo de imediato ou de 15 dias para o atendimento, conforme a opção do titular, e as outras determinações a gente não tem prazos estabelecidos, de modo que a empresa pode criar as suas boas práticas, aí baseadas em normas ISO, ou baseada na lei europeia, e por aí vai. A gente costuma dar uma sugestão de boa prática, tá, gente? Focado em como você coleta o dado pessoal. Então, se você, por exemplo, usa o seu site para coletar dado pessoal, o ideal é que o canal de comunicação também seja no seu site. Né? O canal de comunicação para entrar em contato. Voltando de novo, para deixar muito claro para vocês, né? Eu não sei qual é o nível de conhecimento da LGPD que vocês têm, mas a mesma coisa do remédio, como eu falei, né? Tem lá o nome do químico. Como eu entro em contato com o químico? É exatamente disso que a gente está falando. Eu tenho o nome do encarregado, mas como eu entro em contato com o encarregado? O canal é esse, né? Pode ser um e-mail, pode ser um telefone, pode ser um endereço para uma carta, mas se você usa o seu site para coletar informação pessoal, parece muito natural que também um meio facilitado para comunicação com o titular também seja o site. Então, vai passar muito por essa análise do que é razoável, né? Não faz muito sentido eu, por exemplo, coletar dados pessoais pela internet e na hora de exercer o direito eu falo para o titular, olha, vem aqui das 8 às 9 da manhã, né? Porque eu só vou atender você nesse período. Não faz sentido isso, não é um acesso facilitado, né? Então vai passar muito por esse critério subjetivo também, né? Exatamente. Nesse ponto, doutor, nesse ponto é interessante porque as regulations da lei californiana, do CCPA, trazem mais ou menos isso de uma forma expressa, que você, para possibilitar o canal, você deve considerar, primeiramente, o meio que você mantém contato com o consumer, com o titular. Então, se você tem um e-commerce, não faz sentido você fazer com que ele encaminhe seus pedidos pelo correio, porque você interage com ele pela internet. E é bem por aí. Então, eu acho que isso é uma ótima, boa prática. Com certeza. A gente já teve uma pergunta aqui sobre o próximo tema, né? Como estruturar, né, uma política de privacidade? E a gente vai responder isso para você, tá, Isadora? Bom, mas de qualquer forma, gente, também é focado em quem tem um site, né? Se eu tenho negócios pelo site, eu preciso ter uma política de privacidade obedecendo aquilo que o Dr. JP falou logo no início. A gente tem a necessidade de ter transparência, e a política é uma forma de eu prever transparência. E aí, então, quando Isadora, eu estou falando especificamente para a Isadora que fez essa pergunta agora, quando você pensa numa política, você tem que pensar qual é o maior grau de transparência que eu posso prever para uma pessoa, né? A nível de explicação. O que eu posso explicar para ela numa política, dentro do meu negócio, dentro das minhas características, que seja importante ela saber. E aí, às vezes, você tem que se colocar no lugar do outro, né? Eu, como pessoa física, gostaria de saber o quê? Né? Lógico, isso dentro de uma visão macro. Tem coisas específicas que vão ter que ter na política de privacidade? Tem coisas específicas. Mas a linha geral, né, o contexto geral, se você pensar nisso como uma premissa, você vai ter muito menor possibilidade de errar. Eu preciso prever para a pessoa o máximo possível de informação e transparência. Então, alguns itens aí que a gente poderia dizer, JP, sobre política de privacidade, o que você acha? Principalmente para quem não tem esse suporte, né? Para quem não tem esse suporte fácil, né? Poxa, eu preciso criar alguma coisa aqui. O que poderia prever numa política? Bom, para mim, a mais básica política de privacidade, ou seja, os elementos mínimos, a lei traz lá no artigo 9º, aquilo já dá um bom norte para a gente, né? O artigo 9º da LGPD vai falar que o titular, né, as pessoas, têm direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento dos dados pessoais. E elenca ali alguns pontos que têm que ser abordados, que têm que ser abordados.
finalidade do tratamento. Então, as finalidades para as quais você coleta e trata os dados, forma e duração do tratamento, identificação do controlador, né, da empresa que é a controladora, do controlador, informações de contato do controlador, e nesse ponto a gente pode incluir também as informações de contato do encarregado, afinal, isso é uma obrigação, a gente dar publicidade a isso. Então, na política, a gente pode trazer também contato do encarregado, né, identificação do seu contato, informações sobre o uso compartilhado dos dados, né, quando o controlador compartilha com outros controladores esses dados pessoais, eventuais responsabilidades nessa questão do uso compartilhado, os direitos do titular e o meio de exercê-los. A lei traz, né, a informação sobre os direitos do titular com menção explícita aos direitos do artigo 18 como uma obrigação. Então, ao trabalhar esses pontos na política de privacidade, a gente tem uma política minimamente aceitável. Obviamente que, como o grande intuito da lei é trazer transparência, é dar ao titular o poder de entender e decidir sobre os seus dados pessoais, quando você traz mais informações, por exemplo, as bases legais que legitimam a sua atividade, etc., isso é bem-vindo. Mas até que a gente tenha uma regulamentação da autoridade nacional, de novo, a lei, ela é boa, mas ela precisa de muita regulamentação. Até que a gente tenha essa regulamentação, se a gente segue aqueles itens ali do artigo 9º da LGPD, que vai trazer minimamente o que a gente tem que informar, a gente já está numa boa prática dentro da lei, né, atendendo expressamente a lei, ainda que a gente possa agregar outras informações. E aí, talvez seja interessante, para aquele que quiser fazer isso de uma forma mais completa, consultar o direito alienígena, o direito estrangeiro, porque dentro de outras legislações de privacidade tem alguns itens importantes que eles tratam nessa questão de transparência, de prestação de informação, tanto na lei europeia, como na lei da Califórnia, como até em normas técnicas, talvez a gente tenha alguns pontos que a gente pode pensar em trabalhar, tendo em vista que o grande fim é garantir uma maior publicidade, uma maior transparência. Quando a gente traz mais informação, é ótimo, é boa prática, mas a lei, atendo-se ao que a LGPD traz na data de hoje, a gente seguindo o que está no artigo 9º, cumprindo aqueles itens obrigatórios ali, a gente já está num bom caminho e, tendo em vista o prazo que a gente tem para fazer isso, talvez pode ser uma boa saída. Legal, legal. Esses dois próximos itens, pessoal, são boas práticas, tá? E a gente vai explicar isso para vocês, né? A gente colocou aqui dois itens que são importantes, e o primeiro ele tem a ver também com um ditado. Não sei se vocês têm esse ditado aí com vocês, né? Na região de vocês, mas é aquela coisa do peixe morre pela boca, né? Quando eu coloco dentro do meu site uma informação que pode me comprometer de alguma forma, é melhor, então, eu rever essa informação e verificar se eu tenho que mantê-la no meu site ou não. Tá? Vou dar um exemplo. Recentemente, a gente fez um trabalho de adequação de uma empresa que mencionava no site que tinha um programa de diversidade. O que seria esse programa de diversidade? Contratação, né, de minorias, contratação de determinados públicos para ter uma... E aí a gente sabe que atualmente se fala muito sobre isso e as pessoas estão começando a enxergar isso como uma boa prática social, né? O fato é que essa empresa ela não tinha a revisão não tinha um programa de diversidade. Por não ter um programa de diversidade, é aquilo que a gente está falando, o peixe morre pela boca. Eu mantenho essa informação no meu site, né? A autoridade ou um titular pode enxergar essa informação no meu site e me acionar por conta dessa informação. E aí, como que você vai falar para a autoridade, por exemplo? Não, eu não tenho. Você está falando no site que tem. Será que não é mais fácil acreditar que você está mentindo do que, poxa, que você está afirmando uma coisa no site que não é realidade? Então, isso é muito problemático. Então, se você costuma colocar muita coisa no seu site, principalmente coisas vinculadas a tratamento de dado pessoal, revise esses textos. Né? E se tiver dúvidas sobre o conteúdo, tira do ar mesmo. Porque é melhor você não ter isso no ar e não se comprometer publicamente do que ter uma coisa que você nem consegue defender, não tem condição de defender ou de explicar para os terceiros. Então, essa revisão de textos do site eu acho extremamente importante. Outro item, outro exemplo que a gente pode dar, e para quem é curioso pode procurar na internet, na ação do IDEC contra a Via 4 do metrô aqui de São Paulo, o IDEC
ele recortou e colou algumas notícias, né, algumas informações que o próprio site da empresa disponibilizava para o público, colocando dentro da ação. Então é aquilo, o peixe morre pela boca, gente. Se eu coloco no site alguma coisa que eu não deveria, as pessoas vão ver, né, e vão usar aquilo contra mim. Então, tomar bastante cuidado com isso, né. E o outro item, né, que é o opt-out facilitado, quando a gente pensa, por exemplo, no tratamento do dado pessoal, e quando a gente pensa numa relação de, por exemplo, o uso do legítimo interesse para eu tratar um dado pessoal, eu preciso equilibrar essa balança, porque o titular, né, a pessoa física lá do outro lado, ela pode não saber como eu trato. Então, se você consegue colocar na sua comunicação, né, JP, com esse titular o opt-out facilitado, você equilibra a balança. Ou seja, a pessoa só está no seu arranjo, né, só está naquele projeto porque ela quer, porque ela não optou por sair. E aí, não sei se você tem recebido isso, né, JP? Tem recebido aí bastante SMS, né, com promoção, com várias empresas entrando em contato, e a gente vê claramente, tem empresa que coloca no próprio SMS, olha, se você não quiser receber, mande sair, né, para parar de receber a minha informação. E tem empresa que manda o SMS e não coloca nenhuma informação de como eu saio daquilo. E às vezes eu não quero, gente, receber, né? Eu estou falando isso como pessoa física, mas pensa no seu cliente, às vezes o seu cliente não quer receber. Se você estabelece um opt-out facilitado, você consegue equilibrar essa balança. Bom, ele só está aqui recebendo a minha informação, tendo dado pessoal tratado porque ele não quis sair. É uma boa prática, né? Com certeza. Com certeza, até porque, de novo, a gente não tem a regulamentação sobre a base legado, né? Então, muitas das bases de clientes ou bases aí de pessoas físicas foram constituídas em outro tempo, sem uma lei geral de proteção de dados. Então, pensando nisso e pensando nas novas obrigações, quando a gente vai trabalhar principalmente no legítimo interesse, é muito interessante que a gente possibilite que a pessoa opte por deixar de fazer parte daquela comunicação. Isso é bom para o titular, porque ele consegue decidir sobre o seu dado, é bom para a empresa, porque pode evitar problemas em razão de utilizar esse dado sem possibilitar essa oposição, e é bom também até para a imagem da empresa, né? Porque ajuda a demonstrar o respeito que ela tem pelas pessoas, e não fica como essas empresas de cobrança que vivem cobrando a Maria no meu SMS. A Maria e outras pessoas que devem ter colocado meu telefone, porque eu recebo um monte de cobrança que não é minha. E eu não consigo me descadastrar, e mesmo quando a gente tenta por telefone, não, eu vou tirar o seu telefone aqui, mentira, continua lá. Então, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que começar a pensar também nesse viés, até na questão da imagem. Então, para a imagem da empresa, toda atividade, toda atitude que você tem para garantir a privacidade e a proteção de dados do seu consumidor, do seu cliente, até do seu fornecedor parceiro, são medidas que agregam ao negócio também no ponto de vista de imagem, né? Com certeza, com certeza. E aí, você pode também ter o azar de mandar um SMS, por exemplo, sem opt-out para uma autoridade, né, que já está de saco cheio de receber o seu contato e aí a lei entrou em vigor. E agora? O que vai acontecer? Né, você acaba chamando a atenção para uma coisa que, eventualmente, você poderia implementar sem custo, né, ou com custo muito baixo, né, e conseguir equilibrar essa balança para que, né, todo mundo que eventualmente vai exercer um direito contra você tenha um contraponto para oferecer, né? A gente vai acelerar só um pouquinho, tá, gente? Porque o tema é bastante gostoso de falar, mas o que a gente tem tentado trazer para vocês são coisas que demandam pouco recurso, né, seja financeiro, de pessoal, mas também precisamos indicar aquilo que é obrigação, não tem jeito. Então, o Juliano está perguntando se a questão do encarregado, né? Qual a responsabilidade desse encarregado? A lei, diferente da lei europeia, ela não estabelece uma responsabilidade direta perante o terceiro. Então, o titular, ele nunca vai poder entrar com uma ação contra um encarregado. Ele vai entrar com uma ação contra quem contratou o encarregado. Então, por isso que é importante. Se você for o encarregado, só você discutir quais são as responsabilidades que você vai ter com o seu empregador ou com o seu contratante, né? Porque você não vai se responder perante o titular, mas o seu contratante poderia te processar se você fizer alguma coisa errada, como qualquer outro empregado ou prestador de serviço.
Se eu sou contratado para dirigir um carro, sou motorista, e causa um acidente por irresponsabilidade minha, vou responder. Se eu sou um encarregado e faço alguma coisa inadequada, vou responder. A lógica é sempre a mesma, é responsabilidade civil nas contratações, tá? Falando um pouquinho sobre segurança da informação, a gente começou com um item aqui tão simples, tão singelo, porque a gente está pensando nisso mesmo, né? Na questão do custo para a empresa, né? Aquilo que eu posso efetivamente contratar agora, ou eu posso colocar agora na minha estrutura. E, apesar de parecer muito simples, não é muito simples, né? É uma demanda muito específica, muito importante e de fácil implementação. Então, a gente às vezes conhece pessoas que, olha, eu não instalo antivírus aqui porque diminui o desempenho da máquina. Olha só o risco, né, JP? Não vou, em vez de eu investir na máquina, né, ou pelo menos, né, não, eu coloco em risco a informação dentro da máquina, mas não quero, né? Então, a gente está citando o antivírus, é lógico, se a gente estivesse falando para um outro porte de empresa, a gente ia estar falando de outras ferramentas. Mas para você, será que pelo menos o antivírus dá para, né, para iniciar, dá para implementar, né? Tem antivírus gratuito por aí no mercado, gente, né? Então, não dá, né, JP, para a gente trabalhar pensando, poxa, vou priorizar o desempenho, mas sem segurança. É a mesma coisa de eu vou dirigir o carro a 120 por hora, mas com pneu careca. Exatamente. Certo, né? Aproveitando esse tema já para responder algumas perguntas aí, bom, a lei, ela é uma lei geral de proteção de dados, né? Ela se aplica, neste momento, a toda e qualquer empresa do país que trate dados pessoais, ou seja, toda empresa, de alguma forma, trata dados pessoais, nem que seja dos seus colaboradores. A lei traz, lá no artigo 55G, conforme perguntaram, lá no seu inciso 18, a possibilidade da autoridade nacional tratar de regras específicas para as empresas de pequenos porte, disruptivas, startups, etc., mas isso não ocorreu. Então, neste momento, a lei se aplica a todos. Porém, a gente não pode querer aplicar a lei com o mesmo rigor ou com os mesmos requerimentos para a maior siderúrgica do Brasil e para o açougue do seu Zé. Então, quando a gente vai pensar em segurança da informação, a gente tem que pensar em quais medidas a gente, numa empresa de pequeno porte, numa micro e pequena empresa, a gente consegue utilizar. O antivírus, por exemplo, é uma proteção mínima, mas é fundamental, porque hoje em dia tem antivírus aí que vai trazer módulo de ransomware, ou seja, proteger seus arquivos para que eles não sejam criptografados a pedido do resgate. Vai ter antivírus que faz várias varreduras interessantes, bloqueio de porta, USB, etc. Um monte de coisa, firewalls que você dá para trabalhar, são elementos técnicos de menor vulto econômico, de menor implicação financeira. E como a gente está trazendo aqui questões práticas, para que você deve, que você pode fazer, são os quick-wins que a gente pode pensar. Além disso, eu gostaria de fazer um destaque importante, que é a questão dos softwares pirata, né? Software pirata pode ser um grande ponto de falha do seu negócio, porque muitas vezes ele vai possibilitar a exploração de uma vulnerabilidade, seja pela própria fragilidade desse software pirata, ou pelo meio onde você conseguiu esse software pirata, mas seja pela falta de atualização. Então, por exemplo, o sistema mais comum que a gente usa no Brasil é o Windows. Porém, o Windows costuma lançar vários patches de correção regularmente. Por quê? Porque toda vez que eles descobrem vulnerabilidades, são feitos patches para correção. Se você não instala esse patch, ou você não tem um software original, por exemplo, e aí não consegue fazer essa atualização, você fica com aquela vulnerabilidade que é conhecida dos atacantes exposta. Você é um alvo em potencial e numa breve busca na rede, no seu computador, eles vão identificar aquela vulnerabilidade, você vai ser afetado. Além disso, o outro paralelo importante, principalmente pensando em micro e pequenas empresas, até por razão de custo, é a questão do treinamento e conscientização. Uma maior vulnerabilidade de qualquer sistema é o ser humano, é a pessoinha que fica atrás do teclado, é ele que vai clicar no link que vem no e-mail falando que o bilionário lá da Zâmbia morreu e quer deixar para você a herança. É ele que vai ver, você está sendo traído, clica aqui para ver as fotos e vai munido daquela sensação, daquele sentimento, vai clicar. Então, o treinamento
ele é muito importante, porque a segurança da informação não está diretamente ou não está somente ligada à tecnologia. Ela envolve as pessoas, ela envolve o ambiente físico, ela envolve controle de acesso digital e físico. Nada adianta você ter senha, criptografia, senha forte, etc., na sua máquina, se qualquer um entra na sua empresa, se a gente compartilha a senha e por aí vai. Então, medidas mínimas técnicas, como antivírus e firewall, etc., e treinamento forte, o treinamento, a conscientização, explicar para as pessoas a regra de mesa limpa, tela limpa. Você não pode deixar os documentos na sua mesa e sair dali. Você não pode deixar o seu computador aberto e fumar um cigarro na rua e voltar depois de 15 minutos. Muita coisa pode acontecer nesses 15 minutos. Então, e são regras de conscientização, regras que, na verdade, só basta a pessoa entender e aplicá-las. Isso já vai elevar o nível de segurança. Exatamente. E também não adianta dar desculpa, né, de que o treinamento, ele poderia usar um tempo em que você estaria fazendo negócio, né? Estaria vendendo, porque a gente costuma usar tempo para outras coisas. Você deu o exemplo do cigarro, por exemplo. Eu poderia ter um tempinho para ir lá fumar. Tem empresas, eu já vi isso muito acontecendo, que no início do expediente fazem uma oração, reúne lá todo mundo, né? Ora o Pai Nosso, né? Para ter um bom dia. Tem empresa que eventualmente separa um momentinho lá para o café da tarde, né? 4h30, todo mundo sai, vai lá tomar um cafezinho. Poxa, em 5 minutos que você inclui dentro de uma rotina para falar de boas práticas, você acaba resolvendo muito dessa questão do treinamento. Como o João falou, às vezes é um link que não devia clicar, às vezes é um processinho que não deveria fazer, né? Uma coisa que não deveria permitir. Então, não vai ocupar muito tempo de vocês, pessoal. Não pensem assim, poxa, treinamento, vou ter que parar a empresa aqui uma semana para dar treinamento. Não. Pensando em segurança da informação, dá para ser pequenas pílulas, né? Para a pessoa ir se conscientizando sobre algumas coisas e isso daí vai tomando corpo com o tempo, né? Essa questão da adoção de controle de acesso digital, que a gente diz, parece uma coisa muito complicada, mas não é não, gente. E aí a gente pensa muito em como a micro e pequena empresa armazena o dado. Aí a gente vai pensar o seguinte, né, que eu tenha lá uma lista de clientes. Geralmente lista de clientes de micro e pequena empresa é tratada muitas vezes em planilha de Excel. Onde está essa planilha? Quem tem acesso a essa planilha? Qualquer pessoa pode gravar essa planilha no pendrive? Será que ela consegue mandar pelo e-mail pessoal dela? Então, a gente sabe que não é possível implementar alguns parâmetros de segurança nesse sentido. Mas será que algumas ferramentas mais básicas não podem ajudar a empresa? Como, por exemplo, um serviço de nuvem, onde a sua planilha fique no serviço de nuvem. Então, se alguém eventualmente apagar aquele dado, né, aquela planilha, ou acessar aquela planilha, você vai conseguir ver no painel de controle. Né? O OneDrive, Google Drive, alguns serviços de nuvens não são muito caros e conseguem, pelo menos, te dar visibilidade de quem consegue acessar aquela informação ou não. Se você for entender um pouquinho melhor como funciona a ferramenta, você vai conseguir, inclusive, dar acessos para as pessoas da sua equipe, acessos diferenciados. Então, será que a pessoa lá da ponta ao caixa precisa ter acesso à planilha toda de clientes? Não precisa. Né? Eventualmente, você consegue ir lá direcionar os acessos de uma forma bem simplificada para que nem todo mundo tenha acesso a tudo. Né? Tem que pensar, tem que mudar essa cultura. Né? Então, na sua empresa, todo mundo tem acesso ao caixa? Claro que não. A mesma coisa ao dado pessoal. Na sua empresa, todo mundo vai ter acesso ao dado pessoal? Também não. E aí, essas ferramentas são muito úteis para você conseguir fazer esse acompanhamento. Né? Aí segue um pouquinho, né, no próximo item, que a gente menciona que essa gestão de identidade é justamente isso. Eu tenho que saber quem entra, né, quem acessa o dado pessoal, mas também tenho que gerar, minimamente, segurança para que essas pessoas que acessam o dado pessoal não estejam lá trocando senha uma com a outra, trocando login, compartilhando senha. Isso é muito comum. Né? Até pelo dia a dia, às vezes a pessoa não quer logar de novo, né, com o login dela. Então, deixa que eu acesso aqui no seu mesmo. Então, tomar cuidado com isso, gente. Isso daí tem mais a ver com treinamento e conscientização do que propriamente com custo. Né? Porque a gente está falando de uma coisa que você já tem. Né? A gestão de identidade você já tem. Minimamente você sabe quem entra na sua empresa, quem acessa um determinado departamento, quem pode, por exemplo, emitir uma nota fiscal, você já tem
alguns itens ali que separam os seus públicos. Então, agora é enxergar um pouquinho sobre sem login, quem acessa o quê, por que acessa e se acessa adequadamente ou não. Tá? Exatamente. Nesse ponto ainda, doutor, é importante a revisão e a revogação desses acessos, né? Porque muitas vezes a gente consegue fazer essa distinção, essa atribuição de níveis de acesso, etc., mas a gente precisa ter um procedimento efetivo quando a gente desliga alguém, por exemplo, quando a gente tem que cortar esse acesso, para evitar o risco de uma vingança utilizando as ferramentas. Então, você vai desligar um colaborador, etc., ou ele vai mudar de área. Você tem que fazer uma revisão dos acessos, você tem que bloquear o que ele não precisa ter mais acesso, e isso a gente vê bastante, da pessoa sair de uma área, de uma empresa, e para outra área, e continuar com o acesso que ela tinha anteriormente, o qual pode não ser necessário, né? Então, é um princípio que a gente tem que seguir nesse sentido, é do acesso mínimo. A pessoa só deve ter acesso às coisas que ela efetivamente precisa no seu dia a dia. Qualquer outro acesso, que seja eventual, que seja extraordinário, deve ser solicitado a um superior, a um responsável, para que a gente controle de uma forma melhor o acesso às informações, faça a gestão de identidade e etc. Falando um pouquinho aqui sobre os comentários, né? A Suzana Olivier está dizendo sobre o antivírus, né? Eu não sei se ficou claro para ela logo no início, mas essa palestra ela se direciona a micro e pequenas empresas, né? A gente tem médias e grandes empresas que não têm profissional de segurança da informação. Né? Imagina os pequenos, os micro e pequenos. Então, quando a gente pensa em micro e pequeno empresário, a gente está pensando em pessoas que não têm condição, muitas vezes, de investir em segurança da informação. Né? Ótimo seria se todo mundo fizesse o seu. Né? Então, bom, eu tenho condição de contratar segurança da informação, tenho condição de contratar TI, tenho condição de tratar um jurídico, né, de contratar um advogado, seria o ideal, né, um mundo ideal. Mas não é isso que acontece, gente. A gente tem que ser realistas aqui, né? Então, quando a gente dá uma sugestão, o ideal seria que tivéssemos alguém lá para tratar sobre segurança da informação, mas nós não temos, né? A micro e pequena empresa não consegue assumir, muitas vezes, esse tipo de risco, esse tipo de custo, né? E aí gera risco. Então, o nosso contexto é esse. Eu convido até a Suzana a acompanhar os próximos, né? Quando a gente vai falar sobre média e grandes empresas, não tem essa recomendação para média e grande empresa. Porque a gente sabe que elas têm um nível de capacidade financeira e técnica muito maior do que essas micro e pequenas, né? Para nós seria muito... seria um desserviço indicarmos aqui um DLP para uma micro e pequena empresa, sabendo que ninguém vai implementar. Né? Então, por isso que a gente está tratando com essa simplicidade. A intenção é realmente ser simples para tentar diminuir risco com baixo custo. Tá? Falando sobre um pouquinho ainda, revisão de compartilhamento de dados pessoais, essa revisão dos compartilhamentos, ela se refere ao seguinte: com quem você compartilha dados pessoais? Seja dos seus empregados, seja dos seus clientes, com quem você compartilha? E por que compartilha? Se você compartilha dado pessoal, revise isso. Porque quando você compartilha dado pessoal, você pode estar criando um grande risco para a sua empresa. Então, por quê? Porque o terceiro com quem você compartilha o dado pode estar utilizando o dado para uma forma totalmente incorreta. Né? Então, inclusive violando o direito do titular. Então, revise isso. Bom, para quem que eu mando uma planilha? Para quem que eu mando, né, o meu banco de dados? Para quem que eu mando o dado do meu cliente? Revise isso, verifique se faz sentido ou não ter esse compartilhamento. Se não fizer sentido, estanque esse compartilhamento até que você tenha mais visibilidade sobre qual é o próximo passo que você tem que fazer para que esse compartilhamento seja adequado. Né? E aí, por último, né, nesse item de segurança, o armazenamento físico seguro. Como eu mencionei, né, naquela loja que eu trabalhei, a lista de clientes estava lá numa caixinha em cima da mesa, né, da principal mesa do escritório. Será que faz sentido eu deixar lá visível para qualquer pessoa eventualmente pegar e levar? Então, quando a gente pensa também em armazenamento físico, precisamos prever segurança para esse armazenamento. Não sei, né, JP, quando a gente pensa
em vazamento de informação é uma coisa, mas a gente pode perder a informação, inclusive de arquivo físico. Com certeza. Não é? Com certeza. E digo mais, né? Pensando em armazenamento físico, tem um ponto que eu vejo sempre nos projetos, que é a questão da documentação de RH. O RH, pela sua função, detém muitas informações dos colaboradores. Às vezes, informações até sobre seus filhos, informação sobre doença, atestado, e em alguns lugares que a gente vai, a gente costuma ver que não dá a devida importância ou a devida segurança a esses arquivos físicos. Então, o prontuário do colaborador, que é um local lotado de dados pessoais, às vezes até dados pessoais sensíveis, muitas vezes fica num armário, no meio do corredor, sem chave ou com livre acesso, e é um grande ponto de atenção, afinal, alguém mal intencionado pode extrair uma informação, mas como a gente pode também ter perca de informação, etc. A segurança da informação vai visar proteger 3 elementos: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Quando a gente afeta qualquer desses 3 elementos, a gente tem um incidente de segurança da informação. A Lei Geral de Proteção de Dados não diz diferente, ela diz a mesma coisa. Seja um acesso indevido, seja a perca de integridade, a alteração de um arquivo indevidamente, ou seja, até a sua perda, a sua eliminação indevida, a gente está diante de incidentes com dados pessoais. Você foi empregador da pessoa, a pessoa tem documentos que você tem que manter dela por 20, 30 anos. Além de você enfrentar consequências em outras searas, você também vai ter cometido um incidente de segurança da informação, se você tinha o dever de ter aquela informação em sua posse, ou de ter aquela informação, e você não o fez e não sabe porque não tem mais ela. Você perdeu a informação, você não tem essa disponibilidade, ou você teve ela alterada indevidamente, você não tem a integridade que ela deveria ser preservada. Então, isso é muito importante. Muita gente vai achar que a LGPD tem a ver só com o digital, né? Banco de dados e tratamento, e-mail marketing. Não, ela engloba também o digital, engloba, obviamente, também o armazenamento físico. Se alguém pegar na mesa do seu colaborador do marketing a lista dos seus clientes e jogar isso na rua, sair distribuindo como se fosse panfleto, você vai estar diante do incidente de segurança da informação da mesma forma. Pois é isso aí. Tem uma pergunta aqui do Eduardo, se nessa linha outras competências fazem necessárias, fora jurídico e técnico. É aquilo que a gente tinha mencionado, né, no início. Quando a gente pensa nos grandes desafios, a gente pensou aí, né, em cultura, resumindo, né, cultura e segurança da informação. E aí, lógico, segurança da informação ela é mais específica, como a gente mencionou, é muito mais pesado, né, para você... exige um conhecimento técnico mais aprofundado, mas a cultura, ela exige mais uma visão holística, né? Quando eu enxergo a empresa como um todo, enxergo o que ela faz, eu tenho uma visão estratégica do negócio, eu consigo corrigir muitos gaps imediatamente com essa mudança de cultura e essa nova visão. E é lógico, eu acho que dentro dessa mudança de cultura, uma visão estratégica, um gestor com essa visão, né, que implemente isso, que traga isso para dentro da empresa, né, para que seja conversado, para que seja para as pessoas compartilharem também o que elas pensam, as experiências dela dentro da própria organização, isso é extremamente importante. Então, a gente chamaria aí também esses gestores com essa visão para poder, de fato, fazer isso acontecer dentro da empresa. E não só em relação à micro e pequena empresa, mas todas as empresas que não têm essa visão estratégica, elas acabam não conseguindo se adequar adequadamente por conta de falta de onde eu quero chegar, qual é o patamar que eu quero ter de cumprimento da lei, e, lógico, verificando o desempenho do negócio, o core business da empresa, mas também vendo a lei como algo que precisa ser cumprido, precisa ser digerido e aplicado no dia a dia, né? É mais ou menos como o CDC, né? Quando a gente teve o CDC, a gente também teve um grande movimento em muitas áreas da empresa, né? Porque o CDC, ele aparece para o consumidor, mas internamente eu tenho N obrigações ali para conseguir fazer com que ele consiga exercer o direito dele, né? O consumidor consiga exercer o direito dele. Então, é mais ou menos nessa linha. Falando de boas práticas, olha só, gente, a gente falou de 2 grandes blocos, e aí a gente vai falar muito rapidamente sobre os outros 2, mas os 2 primeiros blocos são o que a gente entende que a 0 minutos precisa ser processado internamente, tá?
o primeiro, esse grande bloco do front-end, daquilo que a gente mostra para as pessoas, aquilo que as pessoas conseguem ter acesso sobre a minha empresa, sem ter que ir até ela, e também essa questão da segurança da informação. E aí, a partir daí a gente tem que enxergar boas práticas como elementos que vão modificar também a cultura e vão diminuir o meu risco, e também o item 4, que é o item mais demorado, né? Então, eu poderia deixar esse item 4 para quando eu for assumir um projeto mais detalhado de adequação à lei geral. Quando a gente fala só sobre o item 1, por exemplo, não quer dizer que a empresa vai estar toda adequada com o item 1, não vai estar. Com o item 1 e o item 2 também não vai estar adequada. A gente tem que passar por todos esses 4 pilares para que você consiga chegar, olha, estou adequado, estou pelo menos 90% adequado à lei. Então, a gente está tratando de níveis de prioridade aqui, tá? Sobre boas práticas, JP, o que a gente poderia dizer um pouquinho do que a gente poderia implementar também com pouco custo, relativo pouco custo, mas que pudesse ajudar a empresa nessa jornada? Bom, as boas práticas, elas visam, neste momento, né, cobrir alguns pontos até não regulamentados pela LGPD, né? Então, a gente tem, a partir da experiência estrangeira, a partir dos ensinamentos de outras legislações, outras culturas, outras normas, como a gente pode pensar em normas NIST, nas normas ISO e etc., a gente consegue extrair dali algumas boas práticas que, apesar de não estarem devidamente regulamentadas, ajudam a nossa empresa a atingir os objetivos da LGPD e trazem uma maior segurança jurídica ao nosso negócio. O primeiro ponto que está apontado é o treinamento. Obviamente, é interessante que a gente tenha treinamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sobre segurança da informação. Afinal, a grande mudança que a Lei Geral de Proteção de Dados pode trazer e deve trazer para que ela seja efetivamente aplicada, ou seja, efetivamente atendida, é um aculturamento, é que as pessoas se conscientizem e entendam o porquê de existir uma lei desse tipo, o que é o tratamento de dados pessoais, por que a gente deve tratar conforme a lei, quais as consequências disso. Então, o treinamento é fundamental. Política de tratamento de dados pessoais para colaboradores. Eu vi nos comentários o pessoal discutindo se ela é obrigatória ou não, a gente precisa ter ou não política de privacidade, política de tratamento de dados. A lei, como eu disse, ela traz o que você deve fazer, não traz o como. Então, nenhum ponto da lei vai estar escrito, você deve elaborar uma política de privacidade. Todavia, ela traz diversas obrigações que você atende com uma política de privacidade. Então, sim, se você tem um site, é uma medida de boa prática, é uma medida fundamental que você divulgue as informações sobre o tratamento de dados pessoais do seu site. Ora, você tem esse canal, se você coleta dados por lá, mais ainda, porque é o meio que você mantém o contato. Mas, de toda forma, para atender, por exemplo, o artigo 9º da lei, que vai falar do direito do titular a ter acesso a certas informações, você vai precisar de uma política. Quanto aos colaboradores, isso está em boa prática porque a empresa pode criar uma política, uma documentação formal, que são as medidas administrativas para a garantia da privacidade e proteção de dados que a lei traz, para orientar os seus colaboradores de como eles devem tratar os dados pessoais, do que eles devem fazer em caso tenham dúvida, quem eles devem contatar em caso tenham dúvida, se eles identificaram alguma atividade ou alguma ocorrência, algum incidente, como eles devem proceder. Isso é uma ótima prática, porque não só ajuda a empresa internamente a organizar o tema, como vai ser levado em consideração quando da análise de alguma infração em potencial à lei. Tem a questão também de minimização de dados pessoais e expurgo de dados pessoais inúteis. Fundamental. A lei traz lá, além das bases legais, etc., ela traz os princípios. E ao ler e compreender os princípios da lei, a gente entende muito do que ela quer dizer nos seus outros pontos. Então, um dos pontos nós só devemos tratar os dados necessários à atividade. Nós não devemos coletar todos os dados do universo como a gente sempre fez, né? Eu posso precisar. O posso precisar não é uma finalidade, não é uma necessidade concreta. Ele é um mero achismo. Então, você deve minimizar a utilização dos dados pessoais. Por exemplo, se eu tenho um formulário de processo seletivo, e já no primeiro formulário, no dia que a pessoa chega na minha loja, eu coleto o número da calça, número do sapato, número da camiseta, pensando na contratação, mas eu vou entrevistar 30 pessoas e só um vai ser aprovado, será que esse dado é necessário? Será que eu deveria coletá-lo no primeiro contato com o candidato?
Provavelmente não, afinal você vai poder fazer isso em outros momentos, e isso não vai ser fundamental para decidir a sua contratação. Então, deve existir uma revisão dos processos, procedimentos, das atividades, para que a gente minimize a utilização dos dados pessoais, tão somente aqueles necessários. E disso a gente já extrai a consequência lógica, que é também a eliminação dos dados que são inúteis. A gente tem, até por inexistir uma cultura de privacidade e proteção de dados, o costume de armazenar muitos dados, o que inclui dados pessoais, e a gente pode ter em nossas bases, em nossos sistemas, no nosso computador, nas nossas planilhas, no nosso arquivo, dados pessoais inúteis. Ao manter esses dados pessoais, a gente está tratando os dados pessoais, já que a lei diz que o tratamento é qualquer atividade que a gente faça com dado pessoal, coleta, armazenamento e etc. Então, ao armazenar dados inúteis, a gente está tratando dados pessoais de forma contrária à lei. A gente tem que revisar os dados que a gente mantém e excluir aqueles que a gente não tem necessidade. E isso também vai impactar a revisão de contratos de prestação de serviço, porque a lei traz duas figuras principais de agente de tratamento, controlador e operador, e tendo em vista as obrigações e as pertinências de cada figura de agente, a gente tem que adequar essas relações também contratualmente. Exatamente. Bom, só reforçando aqui algumas perguntas, né? A questão administrativa, as multas administrativas, elas estão postergadas para agosto do ano que vem, tá? Só que o exercício do direito do titular e também das autoridades, como o Ministério Público, o PROCON, o DEC, eles vão poder exercer os direitos já quando a lei estiver em vigor, tá? Então, se o Bolsonaro, por exemplo, assinar aí essa MP, suponha, assine no dia 15 de setembro, dia 16, pessoas já vão poder exercer direitos contra a sua empresa. Por isso que é importante a gente visualizar isso, né? Vamos começar a atuar o quanto antes, porque quando começar a ter a incidência da lei, eu vou poder atender minimamente aí os direitos do titular e atender também as autoridades, né? Bom, só caminhando para o final, tá? Aí o item 4 que a gente estava mencionando. Desculpa, faltou um item ali. Revisão de contratos de terceiros, tá? Com prestadores de serviço. Eu sei que é muito comum também em micro e pequenas empresas a gente não se atentar muito para o contrato de prestação de serviço. Muitas vezes o contrato é fechado só com a assinatura de uma proposta, às vezes é um contrato de boca, né, verbal. Isso não é muito adequado, porque dentro de um contexto onde eu tenha o uso de dados pessoais, eu preciso saber qual é o papel de cada uma das empresas, né? E o que o meu prestador de serviço vai poder fazer com os dados que receber de mim. Então, é necessário, num terceiro momento ali, fazer uma revisão desses contratos de prestação de serviço para saber se, por exemplo, a sua empresa que faz o marketing, eventualmente não esteja usando os dados para fazer outras coisas, né? Isso é extremamente importante, tá? Fazer essa revisão. E aí, no item 4, gente, a gente elencou aqui, vocês podem copiar, né, depois os itens, né, digerir os itens com mais tempo, mas são itens que demandam muito mais esforço das empresas, né? E por demandar mais esforços e um risco relativamente mais baixo do que, por exemplo, você não ter indicação de um encarregado, então a gente coloca isso como item 4. Mas só para mencionar rapidamente aí os itens, né? Mapeamento de fluxo de dado pessoal é uma coisa que, às vezes, é essencial para você conseguir adequar o tratamento. O que seria esse mapeamento? É saber como que entra, por exemplo, um currículo na sua empresa, para onde esse currículo vai, né? Quando você descarta o currículo, quando alguém faz uma inscrição no seu site, para onde esse dado vai, quais são as bases onde ele é incluído, quando ele é excluído, entendem? É saber quando... aquela figura, né? Quando o dado nasce, cresce, se reproduz e morre, sabe aquele ciclo de vida, né, do livro de ciência? É mais ou menos isso que a gente tem que fazer com o dado que entra na nossa estrutura como empresa. Eu tenho que saber como ele nasce, como ele é coletado, como ele é digerido, como ele é tratado e como ele é eliminado. Então isso demanda mais tempo, lógico, mas isso vai ter que ser feito uma hora ou outra, tá? Enquadramento do tratamento em bases legais, isso também vai ter que ser feito, né? Então, eu trato um dado pessoal por quê? Qual que é a minha hipótese legal para tratar aquele dado pessoal? Vou ter que fazer esses enquadramentos, né?
Revisão do tratamento de dados de colaborador. Como eu trato o dado do meu colaborador? Por exemplo, faz sentido hoje eu utilizar aqueles formulários padrão que a gente compra em papelaria, né, de proposta de emprego, onde lá tem solicitação de dado de saúde de colaborador? Será que eu posso tratar isso sem uma necessidade clara? Recentemente eu peguei uma desses formulários de uma grande empresa, não era nem uma pequena, era uma grande empresa, onde tinha uma pergunta lá: é fumante? Eu posso perguntar se é fumante ou não numa ficha que vou guardar lá na gaveta? Entendem? Então, passa por aquela análise sobre se aquele dado é necessário ou não para a contratação da pessoa, e também passa pela análise sobre qual que vai ser a hipótese legal em que eu vou enquadrar aquele tratamento do dado pessoal. Então, precisa ser feito, mas tem que ser feito com maior tempo, né? Criação de processos, JP. O que a gente poderia falar sobre criação de processos para pequenas empresas, né? Bom, eu acho que o principal, e aí vai ter bastante a ver com a atividade, né, da empresa. Tanto aquele processo de atendimento ao direito titular que a gente apontou lá no 1, que é o principal que a gente deve criar agora, porque isso já vai poder começar a ser exercido, mas dentro da atividade, no desenvolvimento de campanhas, de projetos, produtos ou serviços, a gente deve ter a criação de processos formais para abordar também a perspectiva da privacidade de proteção de dados, o que está alinhado com o Privacy by Design, né? O ideal é que a empresa traga a preocupação com a privacidade, com a proteção de dados, para dentro da sua atividade, que isso não seja um puxadinho, ou seja, não adianta eu desenvolver o processo inteiro para, no fim, pensar como é que eu vou trabalhar a questão da privacidade e proteção de dados. O ideal é que isso seja feito de forma conjunta, então, no próprio desenvolvimento das minhas atividades, que eu já considere isso desde a sua gênese, o que vai demandar a criação de processos, muito a depender, obviamente, do seu ramo. Se você é um açougue, você muito provavelmente não trata dados pessoais, além, talvez, de uma cartela de clientes que você tenha, ou aquele esquema de comprar agora e pagar depois, que é muito comum em alguns lugares ainda. Então, você não vai ter que criar grandes processos. Agora, a depender do seu ramo de atuação, por exemplo, e-commerce. Muitos e-commerce vão se enquadrar como micro e pequenas empresas, por assim dizer, e talvez você tenha que criar processos para avaliar suas atividades de marketing, suas campanhas, suas promoções, seu relacionamento com o consumidor e etc. Então, dentro da atividade, focado aí no ramo de atuação da empresa, pode ser necessário que a gente crie novos processos ou que a gente adeque os processos que a gente já tem para atender também aos requisitos de privacidade e proteção de dados. Exato. E aí vem outro item que é extremamente importante também, é a revisão das minutas de contrato padrão, né? Então, muitas pequenas empresas, micro e pequenas empresas, sonham, né, em um dia prestar serviço para uma grande empresa, né, para ter contratantes de maior porte. Só que como você vai fazer isso se você não tem nenhum contrato adequado, né, principalmente com uma lei que as grandes empresas estão de olho, né? Então tem que revisar seus contratos padrão, sim, para que você, se posicionando como um agente de tratamento de dados, consiga fornecer na contratação segurança para o seu contratante. Não adianta, gente, isso a gente vê muito em muitos clientes, né? O prestador de serviço, às vezes, chega com uma proposta, a gente pede o contrato, ele fala que não tem. Não tem como não ter um contrato, gente. Se você é prestador de serviço, tem que ter um contratinho, sim. E aí já inclui essa revisão, né, sobre o tratamento de dados. Se eu tiver acesso ao dado pessoal, como eu vou tratar esse dado? Para que justamente o seu contratante ele te enxergue com bons olhos e você tenha um diferencial de negócio, né? Adoção de ciclo de vida de dados pessoais, como a gente estava mencionando, né? Todo dado pessoal tem que crescer, tem que nascer, crescer, se reproduzir e morrer, né? Querendo ou não, ele tem um ciclo de vida, ele vai um dia parar de ser utilizado, provavelmente, né? Dentro do seu negócio. Então, você tem que saber, né? E as suas áreas têm que saber. Quando eu recebo um dado pessoal, eu tenho que saber quando ele tem que ser descartado, quais são as hipóteses para eu descartar eventualmente esse dado pessoal, né? Quais são as hipóteses que eu tenho para eventualmente anonimizar esse dado pessoal. Eu poderia anonimizar, seria uma faculdade minha, mas quais são essas hipóteses? Então a gente tem que enxergar esse ciclo de vida para poder gerenciar o ciclo de vida. Então, mais uma vez, gente, a gente está chegando ao fim, né? Acho que foi bastante proveitosa aí a conversa, as perguntas foram muito boas, mas a gente está com foco aqui no pequeno empreendedor, né? Na micro e pequena empresa.
Isso, gente, essa ideia de incluir a micro e pequena empresa, ela também veio pela própria necessidade que a gente tem visto nas nossas lives, né? Teve live em que a pessoa ficava perguntando, e para a pequena empresa, o que tem que fazer? Porque ela não conseguia enxergar, não conseguia se identificar com as nossas recomendações quando a gente está falando para grandes empresas. Né? Então, eu não vou fazer a mesma recomendação que a gente faz para a Gerdau, para a Sesc, a gente não vai fazer para o mercadinho, né? A gente não vai fazer para startup, a gente não vai fazer a mesma recomendação, porque não faz sentido. Né? Isso seria improdutivo e atrapalharia vocês. Né? Quando vocês enxergam um cenário que dá para minimamente você cumprir, você encoraja a pessoa, poxa, agora só falta eu me entregar nesse projeto. Agora, se a gente vai falar para vocês coisas impraticáveis, se isso é impraticável, eu vou deixar de lado e vou seguir a minha vida. Acabo expondo o meu negócio a risco. Né? E aí, querendo ou não, gente, a gente já assessorou e-commerce que vende chinelo. Né? Quando atrasa a entrega de um chinelo, às vezes você pode ter um dano moral de R$2.000. Quanto chinelo eu tenho que vender para pagar um dano moral de R$2.000? A mesma coisa, quando a gente pensar em dado pessoal, será que faz sentido eu ter uma ação que eventualmente eu vou pagar R$2.000 de um dano moral? Quanto de negócio eu vou ter que gerar para pagar uma coisa que eu poderia ter mitigado como uma boa prática? Então, para isso que a gente está aqui, tá? Tentando trazer um pouquinho aí de ideias para vocês e de coisas bem práticas para o dia a dia de uma micro e pequena empresa, né, João? Perfeitamente, doutor. Eu acho que a ideia era justamente essa, né? A gente trazer aqui aspectos práticos, sair um pouco da letra da lei, que é o que a gente mais veio, e falar do que efetivamente a gente pode e deve começar a aplicar nesse estreito lapso temporal que a gente tem até a vigência da lei. Eu acho que ao começar pelas medidas elencadas aí no item 1 e seguir aí o item 2, os pequenos negócios, empresas de pequeno porte terão pelo menos os primeiros passos para adequação. A adequação ela não tem um fim, ela, independente do tamanho ou do porte da empresa, ela é um processo contínuo, até porque a gente tem uma lei que nem sequer está regulamentada. Então, com a atividade da autoridade nacional, vai mudar muita coisa. A gente espera que eles tragam alguns elementos. A Suzana, que comentou bastante aí, questionou a questão de advogados falarem sobre a lei. A autoridade nacional deve ser composta de técnicos, porque a gente sim precisa de técnicos para versar sobre questões técnicas, e aqui ninguém disse nada diferente disso, mas a lei demanda 2 tipos de competência, uma que é eminentemente jurídica, que está na interpretação legal e em entender o diálogo das fontes. Afinal, a Lei Geral de Proteção de Dados não é uma ilha, a gente tem um ordenamento, a gente tem uma Constituição Federal que está lá no topo da nossa pirâmide, e diversas outras leis que vão incidir também, conjuntamente com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o papel do advogado nesse trabalho é fundamental e indispensável. De outro lado, a gente tem sim a necessidade de profissionais dedicados e qualificados em segurança da informação, em tecnologia da informação, mas não só, porque o tratamento também engloba documentos e etc., em formato físico. Então, a gente tem, sim, uma lei que demanda um esforço multissetorial, assim por dizer, de várias competências diversas. A gente precisa, na verdade, da união das competências e não de visões individualistas. De outro lado, a gente traz aqui os pontos práticos, questões que devem ser aplicadas o mais breve possível por toda micro e pequena empresa, questões que podem ajudar a evitar alguns problemas, principalmente um problema de excessiva judicialização nesse começo de vigência da lei, em razão da falta de regulamentação, em razão da falta de jurisprudência. Ao adotar medidas mínimas, você consegue trazer uma maior segurança jurídica para o seu negócio e evitar, talvez, ou pelo menos tentar evitar, algumas condenações um tanto quanto esdrúxulas que podem acontecer em razão de diversos problemas que a gente tem quanto à regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que foi bom o conteúdo até aqui, e é isso. Legal, gente. Bom, a gente vai se despedindo então, tá? A gente agradece muito aí a presença de vocês, a interação de vocês. Esperamos aí ter minimamente contribuído com o conhecimento de vocês e também sobre as questões que vocês poderiam implementar, né? Se você está assistindo essa live, é justamente por essa preocupação com a micro e pequena empresa, né? E que vocês possam, com esse conhecimento, ter um pouco mais de clareza sobre como atuar, né? E aí também, né,
lógico, às vezes não dá para fazer tudo sozinho, fiquem à vontade para, né, eventualmente entrar em contato conosco, né? Mas a nossa questão era essa, né? É jogar um pouquinho mais de luz aí sobre essa questão, porque a gente sabe que quando uma adequação, por exemplo, de uma nova lei, ela é muito complexa, o ideal é a gente não se paralisar, né? Mas trabalhar naquilo que a gente consegue fazer, né? Nem todo mundo vai conseguir se adequar isso, 100%, nem com 3 anos, como, né, eventualmente a gente vê na GDPR e tal. Mas a gente está nesse caminho, já é uma grande coisa. E, querendo ou não, quando começarem as fiscalizações administrativas, qualquer coisa que você tenha feito para adequação da empresa à lei, isso vai contar a seu favor, né? O fiscal ele vai conseguir enxergar que você caminhou ou implementou coisas que poderiam, né, que tinham como objetivo ter evitado aquele problema. Então, eu acho que a gente tem que enxergar isso como um desafio profissional, um desafio de negócio, mas também não retroagir, não desistir antes de começar. É possível, né, e a gente está aqui para ajudar vocês naquilo que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado, pessoal. A gente vai se despedindo. Um abraço para todos, tá? Tchau, tchau. Até o próximo.